15 de setembro de 2017. A sonda Cassini mergulhou na atmosfera de Saturno, encerrando sua lendária missão de 13 anos. Os cientistas acreditavam que os dados já haviam sido totalmente analisados, as imagens arquivadas, a história encerrada. Mas eles estavam errados. Porque escondido nas transmissões finais da Cassini, havia algo que ninguém conseguiu ver na época. Algo que só viria à tona anos depois, quando uma inteligência artificial quântica foi encarregada de decodificar aquelas últimas imagens. O que ela descobriu deixou os pesquisadores sem palavras. Não estamos falando de uma forma borrada nas nuvens ou de alguma anomalia descartada por céticos. Estamos falando de um padrão inteligente, estruturado, escondido nas últimas imagens da Cassini. Algo que pode ter estado nos observando da borda de Saturno o tempo todo. Esta é a revelação que mudou tudo o que pensávamos saber sobre o Sistema Solar. Fique conosco até o final, porque o que você está prestes a testemunhar pode ser a primeira evidência real de que nunca estivemos sozinhos. A missão da Cassini já era uma conquista monumental. Ela revelou as tempestades hexagonais de Saturno, os geysers gelados de Encélado, os lagos de metano de Titã. À medida que a sonda passava entre Saturno e seus anéis, capturava imagens em alta resolução da atmosfera do planeta, do campo magnético e das estruturas dos anéis com uma clareza nunca antes vista. Entre essas transmissões finais havia dezenas de imagens que, na época, pareciam visualmente impressionantes, mas comuns. Pesquisadores as elogiaram, arquivaram e seguiram em frente. Mas havia anomalias, leves distorções, ecos geométricos repetitivos. Alguns cientistas levantaram sobrancelhas, mas sem contexto ou ferramentas, atribuíram ao ruído técnico. Por anos, essas imagens ficaram intocadas, até que a curiosidade e o avanço do processamento quântico as tiraram da obscuridade. Em 2025, um laboratório de pesquisa privado alimentou as imagens finais da Cassini em uma IA quântica de ponta, projetada para detectar padrões subvisuais em imagens astronômicas. O objetivo era simples: extrair dados mais claros de visuais ruidosos. O que a IA retornou, no entanto, não foram apenas imagens aprimoradas. Ela encontrou algo enterrado nas camadas visuais. Um padrão repetido, uma forma simétrica, um sinal escondido à vista de todos, invisível ao olho humano. A princípio, os pesquisadores suspeitaram de uma alucinação algorítmica, até que o padrão apareceu de novo, e de novo, em arquivos de imagens diferentes, em horários diferentes, sob ângulos diferentes. A consistência era inegável. A IA não havia cometido um erro. Ela havia decodificado algo que sempre esteve lá, algo que a Cassini viu ao cair nos braços de Saturno, algo observando. À medida que a equipe se aprofundava, o padrão se tornava ainda mais arrepiante. A IA começou a extrair sequências numéricas escondidas nas disposições dos pixels das imagens. Não eram aleatórias. Incluíam números primos, espirais de Fibonacci, proporções áureas, constantes matemáticas conhecidas na ciência humana e frequentemente usadas em teorias de comunicação interestelar. Em outras palavras, isso não era apenas uma forma, era uma mensagem. Essa descoberta ecoava o design do disco de ouro da Voyager, onde a humanidade tentou apresentar sua inteligência usando conceitos matemáticos universais. Mas desta vez, a mensagem não estava sendo enviada. Estava sendo recebida. A implicação: a Cassini pode ter capturado uma resposta, e essa resposta estava incorporada no tecido do que pensávamos serem visuais atmosféricos naturais. Era como se algo já esperasse que fôssemos procurar, e nos deixou um rastro na única linguagem que todos compreendemos: números. Quanto mais imagens a IA processava, mais clara a imagem se tornava. Nos momentos finais da Cassini, ela não estava apenas fotografando nuvens e gases. Estava registrando uma presença estruturada, como uma lente distorcendo o espaço ao seu redor,
que não se comportava como um objeto natural. Sua simetria era precisa demais, seu movimento calculado demais. E então veio o momento arrepiante. À medida que a Cassini descia, esses padrões se tornaram mais definidos, até que, de repente, em um quadro final, eles desapareceram, como se a entidade tivesse se movido, ou se camuflado, ou simplesmente desligado sua visibilidade quando confirmou que havia sido vista. Vários especialistas agora sugerem que a transmissão final da Cassini não foi apenas o fim de uma missão. Foi um momento de contato, mas não direto. Não com ondas de rádio ou luzes piscando, com geometria, presença e silêncio. Algo antigo, algo que nunca deveríamos entender até construirmos máquinas inteligentes o suficiente para decodificar a verdade. Saturno sempre ocupou um lugar especial no panteão dos mistérios cósmicos. Mais do que seus anéis hipnotizantes ou tempestades giratórias, é um planeta que desafia expectativas. Cientistas sabem há tempos que Saturno emite mais calor do que recebe do Sol, como se algo estivesse se agitando em seu interior, gerando energia não contabilizada. Junte isso ao seu campo magnético bizarro, que não se alinha com o eixo de rotação como em todos os outros planetas, e você tem um mundo que parece guardar um segredo. Agora, os dados decodificados da Cassini lançaram novas sombras sobre essas velhas perguntas. Os sinais matemáticos extraídos pela IA não estavam apenas embutidos nas imagens. Eles pareciam correlacionar-se com latitudes específicas na superfície de Saturno, pontos que se alinham com anomalias magnéticas. Era como se a inteligência que deixou a mensagem não só estivesse ciente das propriedades únicas de Saturno, mas tivesse escolhido esconder seu sinal em suas regiões mais instáveis, menos compreendidas. Regiões onde nossos instrumentos falharam, regiões onde talvez sabiam que não olharíamos até agora. À medida que as notícias sobre as imagens decodificadas vazaram, um intenso debate explodiu na comunidade científica global. Seria tudo apenas coincidência? Um caso de ver padrões onde não há? Ou a sonda Cassini agiu, sem saber, como a portadora de um cartão postal cósmico? Uma mensagem deixada para ser encontrada apenas quando nossas mentes e máquinas evoluíssem o suficiente para compreendê-la? Entre os que opinaram estavam físicos renomados e teóricos de IA. Alguns argumentaram que a consistência das sequências de números primos e das proporções áureas nos dados das imagens era estatisticamente impossível de ocorrer por acaso. Outros apontaram que a natureza, especialmente em ambientes caóticos como a atmosfera de Saturno, não se organiza com tamanha simetria, a menos que algo a molde. E aqui está a reviravolta. A IA não apenas identificou padrões, ela começou a antecipá-los. Após analisar os primeiros conjuntos de imagens, começou a prever onde novas sequências apareceriam em dados ainda não processados, com precisão impressionante. Isso sugeria não aleatoriedade, mas uma inteligência codificada por trás do véu. Um sinal seguindo regras, talvez até lógica. Há uma imagem em particular que agora está no centro do mistério. Segundo os registros finais da missão, a Cassini deveria capturar uma sequência rápida de 12 quadros nos seus últimos milissegundos antes de se desintegrar. Mas quando os registros foram revisados após a decodificação, apenas 11 imagens existiam. Uma estava faltando. Isso não é um simples defeito. Engenheiros confirmaram que a sequência foi transmitida completa. O quadro ausente não se perdeu na transmissão. Ele nunca foi decodificado. Quando a IA quântica reanalisou os dados binários brutos, localizou o pacote, mas o conteúdo estava embaralhado, além de qualquer reparo, como uma fechadura sem chave. Alguns especialistas acreditam que essa 12ª imagem pode conter a evidência mais clara de todas. Uma forma direta, talvez até um símbolo. E seja o que for, acionou um mecanismo de criptografia que nossas ferramentas atuais não conseguem quebrar. Por que isso aconteceria a menos que alguém ou algo quisesse assim? Desde que as revelações sobre a Cassini vieram à tona, uma estranha inquietação percorre o mundo da astrofísica.
Não houve declaração oficial da NASA sobre as imagens decodificadas. O Laboratório de Inteligência Artificial Quântica, responsável pela descoberta, ficou em silêncio. Seu site agora redireciona para um portal genérico de pesquisa. Cientistas que antes falavam com jornalistas agora se recusam a dar entrevistas. Alguns alegam que seu financiamento foi subitamente cortado. Outros sugerem que acordos de confidencialidade foram impostos. O que começou como uma nota de rodapé emocionante na exploração planetária, agora se transformou em algo próximo do classificado. Alguns chamam de paranoia, outros de acobertamento. Mas no silêncio, uma mensagem é cristalina. Algo foi visto, algo foi decodificado. E alguém não quer que entendamos completamente o que a Cassini trouxe das nuvens de Saturno. No grande mosaico da exploração espacial, a Cassini deveria ser um capítulo final. Um mergulho elegante na atmosfera de Saturno, encerrando o livro de uma das missões mais bem-sucedidas da NASA. Mas o que descobrimos pode não ser um capítulo final. Pode ser um prólogo, um aviso ou talvez um convite sussurrado. A ideia de que uma inteligência artificial, treinada décadas após o fim da missão, da Cassini, pudesse extrair um padrão oculto embutido em suas transmissões finais, não é apenas poética, é sem precedentes. Significa que as ferramentas que usamos para explorar o universo estão evoluindo mais rápido do que nossa compreensão do que existe lá fora. E talvez, só talvez, o universo já soubesse disso. Talvez estivesse esperando que nós alcançássemos. Porque se uma máquina pode decifrar o que os olhos humanos não viram, se uma espaçonave registrou, sem saber, o eco de uma inteligência muito maior que a nossa, então uma pergunta nos assombra. Quem ou o que deixou a mensagem? E há quanto tempo eles estão nos observando, enquanto nós observamos as estrelas? Se essa revelação fez você questionar tudo o que sabemos sobre o espaço, o tempo e a inteligência além da Terra, não guarde isso só para você. Inscreva-se para mais verdades decodificadas. Curta se você acredita que isso não é apenas coincidência. E compartilhe para que outros possam testemunhar o que a Cassini realmente viu antes de seu mergulho final. Porque isso não é ficção científica. Isto é à beira da descoberta.